Nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a mesma, né? A gente sempre vai lutar por aquilo que a gente diz que é um transporte verdadeiramente público, que é algo regido de acordo com os interesses da população, né? E não pelo lucro dos empresários. E a luta contra o aumento se inseriu nisso, né? Foi uma etapa importante disso. E o fato dela ser vitoriosa foi muito importante nisso. Não só porque as pessoas viram que mobilizadas elas podem de alguma forma influir sobre a política de transportes, como também a gente viu muito as pessoas começarem a falar nos diversos lugares sobre tarifa zero, que era uma coisa completamente inexistente, né? Por mais que seja colunista da Folha falando que tarifa zero é impossível, a maioria das pessoas nunca tinha parado para pensar que existia uma coisa chamada tarifa zero. Desde maio de 68 existe esse tipo de movimento que tem algumas características comuns, totalmente imprevisíveis, decorrem de uma causa aparentemente mínima e muitíssimo menor do que o impacto que eles têm, mobilizam muita gente, sobretudo jovens, extrapolam completamente a pauta dos partidos políticos, reembaralham as cartas e raras vezes têm um efeito imediato. Mas a médio ou longo prazo isso fica. Ninguém lembra hoje quem foram os deputados da vitória esmagadora da direita após o maio de 68 na França, mas todo mundo lembra de maio de 68. A relação disso que ocorre no Brasil com os movimentos Occupy, a relação com os movimentos da Primavera Árabe, há relações com os indignados na Espanha, essas relações elas são evidentes, inclusive no que diz respeito às pautas. As pautas são muito parecidas. As pautas são uma democracia mais participativa, uma democracia real, construção de uma política de combate à desigualdade que passe pela capacidade que o Estado tem de fornecer serviços públicos de qualidade. A rede distribuída serviu para que os manifestantes pudessem chamar pelas páginas do Facebook, principalmente, pelo Twitter, uma série de eventos que não seria possível sem a existência da rede. A gente já tinha visto algo semelhante no Egito da Praça Tahrir, no 15M da Espanha, de certa maneira na explosão que aconteceu na periferia de Londres e estava acontecendo na Turquia. No mundo inteiro, não só no Brasil, as deficiências da democracia representativa são evidentes, né? Mas nós precisamos ir ao fundo das deficiências. Eu gostaria que isso fosse um aprofundamento da democracia real, né? E a democracia real significa um enfraquecimento do poder das potências. Mas eu acho que há, sobretudo, um desejo de participação. Eu diria que eles deixaram a configuração de um novo modelo de lutas políticas do Brasil, né? Ou seja, um modelo onde a manifestação de rua, os protestos na rua, ganham hoje uma força de ressonância muito forte. Durante 2, 3 anos, nós tivemos de maneira quase ininterrupta manifestações no Brasil. Nós tivemos greves de todas as naturezas. No entanto, ninguém ligou os pontos. Falou, não, mas espera aí, existe algo embrionário ocorrendo na política brasileira, um deslocamento da política brasileira fora dos bastidores em direção às ruas, né? A gente acredita assim que a gente deu um pontapé inicial, né? Mas de fato, como a gente sempre falou, como foi nosso objetivo e acho que foi realizado, a gente perdeu o controle. Mas é interessante ver dois lados, né? Então é isso, por um lado você vê gente querendo ir pra rua pela cura gay, por outro lado você vê que um movimento como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que há muito tempo tentava arrancar coisas do governo, tentava dialogar com o governador e nunca tinha conseguido, tinha sempre sido ignorado, conseguiu fazer alguns atos que tiveram saldos muito positivos, né? A gente, de certa forma, conseguiu colocar uma nova forma, né? Colocar de volta em pauta as manifestações de rua, etc. Cabe aos movimentos sociais, à sociedade civil, dar a pauta, né? Se ela vai ser a cura gay ou se ela vai ser a luta por moradia, a luta por transporte vai depender desses agentes sociais. A partir de agora, as pessoas passaram a ver efetivamente que a rede ela
a qualquer momento permite que uma conversação desça para o plano da rua. Isso é uma herança muito importante. Aqueles que desconfiavam da chamada esfera pública interconectada e até diziam, olha, existe um militante de sofá, este é inofensivo. Essas pessoas esqueceram que a rede ela é o lugar onde acontecem as conversações sobre vários assuntos, inclusive sobre política. As pessoas elas querem um modelo de organização diferente, elas querem modelos de participação diferente. Nessas horas, é necessário que nós tenhamos capacidade de confiar na população. Então, a confiança no povo. Ele vai ser capaz de inventar procedimentos. Certo? A democracia é invenção. A compreensão você só vai obter pelo debate, pela discussão limpa, pela discussão sem preconceitos, pelo debate público, pela reconstituição da esfera pública. É nessa direção que eu acho que esse movimento tem que evoluir, né? De criar fóruns de discussão, em que as pessoas possam colocar as questões, cada um possa colocar sua opinião livremente, sem a coação, sem a hipocrisia dos grandes poderes, né? Que querem se apropriar de tudo. É preciso que se criem esses fóruns. Quanto mais se discuta, quanto mais se aprofunde a discussão, quanto mais espaço tem de discussão, mais ganha a causa da liberdade. É muito difícil quando você coloca ideias e palavras e conflito e contradição e discussão, é muito difícil vencer o autoritarismo. É mais provável triunfar a causa da liberdade. Vai levando, a gente vai levando as diretas. Esse sentimento de que muita coisa errada com a democracia é fundamental. Mas é fundamental que se ultrapasse esse limite do sentimento. É preciso que se classifique ou que se indique claramente quais são as questões fundamentais que vão levar ao aperfeiçoamento da democracia. Há uma consciência cada vez mais clara de um esgotamento do modelo de democracia parlamentar liberal. Ele se esgotou. Certo? As pessoas elas não se sentem mais representadas. Há uma crise de representatividade que não é local, uma crise de representatividade global. Certo? Em vários lugares do mundo esse mesmo diagnóstico aparece. E normalmente da mesma maneira. É uma crise de representatividade em relação aos poderes políticos, em relação à imprensa, que é um dado importante. Certo? Ou seja, essa ideia de que a imprensa poderia falar em nome da população. A população ela vira os carros da imprensa. Entendeu? Ela taca fogo. Isso significa o quê? Que eles sentem que existe uma crise de representatividade muito mais ampla dos atores políticos da vida social contemporânea. A representação não resolve todos os problemas da política. O sistema representativo precisa ser também participativo, precisa também abrir espaço para ações diretas. Buscamos respostas, todas elas republicanas e participativas, aos problemas que inquietam e mobilizam o povo brasileiro. Não é que não falta um mecanismo de participação popular. Nunca existiu, de verdade. Nunca existiu. Quer dizer, o que esse governo conseguiu fazer? Criar conselhos consultivos. Que são meros conselhos consultivos, que não têm função liberativa alguma. Certo? Então, nesse sentido, não é possível imaginar que reduzindo a participação popular a esse tipo de mecanismo, você está dando voz a uma democracia direta. Né? O governo, num dado momento, teve um momento de lucidez ao fazer apelo à ideia da Constituinte. Foi a única ideia sensata que apareceu em todo esse processo. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Por que ela era sensata? Porque, de fato, numa crise de representação, você vai ao grau zero da representação. Crise de representação significa o quê? Eu não me reconheço mais nas estruturas institucionais que estão postas. Uma consciência democrática sabe lidar com isso. Então, o governo teve um lapso de lucidez ao falar, não, essa é a única saída. Só que isso durou 24 horas. Então, aí o que voltou? Voltou um plebiscito completamente canhestro. Eu não sei se o plebiscito é exatamente uma boa ideia, até porque as questões
que provavelmente serão submetidas, caso ele tenha efetivamente lugar, são questões um tanto abstratas e um tanto distantes da questão das ruas. O que nas ruas se colocou não é se vamos eleger pelo voto distrital, proporcional, se vai haver mais dinheiro para os partidos vindo do Estado ou não. O que as ruas colocaram é um cansaço muito grande com uma forma de fazer política, que é justamente dos políticos, e por isso mesmo a reforma política, enquanto interessa aos políticos, não é a que interessa a sociedade, e uma exigência de maior qualidade na prestação de serviços. O segundo pacto é em torno da construção de uma ampla e profunda reforma política, que amplie a participação popular e amplie os horizontes da cidadania. Quando nós ouvimos, por exemplo, os manifestantes dizerem que são contra partidos, então, é importante entender o que está por trás disso. Eles estão querendo dizer, ao que me parece, uma coisa muito, muito específica e muito importante. Ou seja, a estrutura de monopólio da representação pelos partidos esgotou também. De onde vem essa ideia abstrusa de que se os partidos eles não forem fortes, a democracia é fraca? Isso não é verdade. Né? A democracia é fraca quando você tem um poder instituinte que não é ouvido. Aí ela é fraca. Porque aí você tem a corrupção dos partidos, aí você tem a má institucionalização dos processos políticos. Né? E é isso que nós vimos ocorrer, não só no Brasil, em várias democracias que nós julgávamos democracias maduras. Qual seria a dificuldade de ser partidário? Assim, em 2011 o PT estava apoiando a gente, quando eles não eram situação, quando eles eram oposição. Em 2013 eles já não estavam. E nem por isso a gente vai deixar de lutar por aquilo que a gente acredita, né? Que é o tal do transporte verdadeiramente público. E acho que não, acho que isso só fortaleceu o nosso apartidarismo nesse sentido, né? Porque acho que o que a gente vê hoje em dia é muito isso, independentemente do partido que esteja no poder, o que a gente vê é que para eles conseguirem se manter no poder, eles de certa forma agora estão vendo que eles vão ter que ouvir um pouco mais os movimentos sociais, vão ter que lidar melhor com essas manifestações que estão surgindo. Um número grande de pessoas percebeu que pode protestar, percebeu que isso traz resultados, percebeu que isso coloca em xeque presidência da República, governo de Estado, prefeitos, tanto que a um certo momento que isso deixa perplexos os atores políticos que tentam, em cima disso, garimpar resultados. Você não pode saber que partido sai vitorioso, que partido sai exatamente perdedor disto. Vai depender muito do que vão fazer. Neste momento, o partido que está mais perplexo mesmo é o PT, porque essa era uma agenda, esse era um tipo de lugar, de locus, a rua, que era do PT, e dessa vez não foi. Então, um susto de anormalidade é muito benéfico, inclusive porque há um ano e tanto das eleições, tudo isso pode ser assimilado, pode ser levado em conta pelos nossos políticos das mais variadas tendências. Muitos políticos já estavam achando que tudo se resolveria nos corredores dos palácios e que o parlamento tinha sido capaz de absorver todos os conflitos. Não absorveu. Você tem uma batalha sobre a direção do país, que não é uma batalha eleitoral. Isso que é também muito positivo. As pessoas estão discutindo quais são os grandes problemas, ou o que as incomoda, o que tem que ser as soluções. Acho que a situação dos governantes fica bastante difícil de agora em diante, mas eu acho muito bom que fique, porque eu acho que não podemos continuar numa situação em que se considera normal o absurdo. E acho que esse é o grande ponto que os cidadãos protestaram. As ruas estão nos dizendo que o país quer serviços públicos de qualidade, quer mecanismos mais eficientes de combate à corrupção que assegurem o bom uso do dinheiro público. Esse movimento tem um potencial enorme transformador. Se ele vai se realizar ou não vai depender do que se seguir, vai depender da capacidade de muita gente dentro do movimento de conduzir um pouco a discussão, ou dos grupos sociais que participam no movimento terem capacidade de conduzir o debate numa determinada direção. Ainda isso não está claro para mim. Eu tenho uma visão otimista disso, né? Apesar de todas as observações que eu fiz aqui, eu tenho uma visão otimista. Acho que a sociedade brasileira estava muito letárgica. Eu acredito que a grande herança que veio é que
eu acho que o Brasil descobriu a importância das redes distribuídas. Hoje ninguém tem mais dúvida que as redes sociais e toda a conversa que existe dentro da internet, ela tem uma enorme relevância para a condução do país, para a formulação até de políticas públicas. E tudo isso melhora a nossa sociedade, não piora. Melhora a eficiência do Estado, não piora. Tá vendo esse sintoma? Tá? No fundo, ela é a exposição do impasse de toda a totalidade. Né? Tá vendo esse problema da passagem de ônibus? Não é só um problema da passagem de ônibus. Ele é uma maneira de expressar toda a irracionalidade do sistema econômico atual. Por que essa passagem tem esse preço? Um dos preços mais caros do mundo proporcionalmente. Porque você privatizou. Você privatizou e transformou esse setor numa máfia, que é a máfia que subvenciona várias campanhas políticas de vários partidos. Então, ao escolher um ponto específico, você percebe? Eles conseguiram desnudar a irracionalidade de todo o sistema. Né? E aí vem a sua força. Né? Porque com isso todo mundo começa a ouvir. Porque se você falasse, a gente está lutando contra o capitalismo, você vai falar, mas pronto, mais um maluco.